Entre Conversas começando e hoje a gente conversa sobre tratamento odontológico para pessoas com necessidades especiais. Para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe a professora Nádia Mendes, que é professora de odontologia, dentista e especialista em tratamento com pessoas com necessidades especiais. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço. Professora, para a gente começar, explica para a gente o que são consideradas essas pessoas com necessidades especiais. Bom, pacientes especiais ou pessoas com necessidades especiais são todos aqueles que necessitam de um cuidado especial por parte de sua vida ou por toda ela. Então, são considerados todos aqueles pacientes que nascem com algum tipo de síndrome, algum tipo de deficiência, identificável ou não, né? Porque ela pode ter um problema sanguíneo e a gente bate o olho e não consegue fazer essa identificação, né? Mas também pacientes que possuem alguma, durante o decorrer de sua vida, algum problema ou alguma necessidade especial, igual no caso das gestantes, né? Que por um período de sua vida, ela acaba se tornando uma paciente especial, ela necessita de alguns cuidados especiais, né? Pacientes hipertensos, pacientes psiquiátricos, pacientes que por um acaso sofrem algum tipo de acidentes automobilísticos, né? E que naquele período de sua vida acaba necessitando de algum cuidado especial. Professora, antes a nomenclatura era portador de necessidades especiais, Isso. né? E agora mudou essa nomenclatura, né? Isso. Para nós, principalmente da área da odontologia, antigamente se usava, não antigamente assim, mas se usava a palavra portador de necessidades especiais, né? Hoje em dia, se usa pacientes com necessidades especiais ou pessoas com necessidades especiais. Por quê? Justamente pelo significado da palavra portador. O portador, ele deixa de portar algum objeto que ele tenha a hora que ele quiser, o momento que ele quiser, né? Agora, o paciente que ele tenha alguma síndrome, ele não consegue, ele não pode deixar de portar essa síndrome a hora que ele bem entender. Então, por isso que essa nomenclatura, principalmente na nossa área, na área da odontologia, foi mudada e hoje a gente usa para pacientes com necessidades especiais. Professora, ainda essa área da odontologia ainda é muito negligenciada. Por que você acha que existe isso ainda? A primeira coisa vem o preconceito mesmo, né? O preconceito, a falta de paciência, entendeu? Né? De alguns cuidadores e até mesmo de alguns profissionais, né? Porque muitos julgam que o paciente especial, ele não precisa de cuidados, né? Então, a maioria acabam pedindo para extrair todos os dentes, mas é por quê? É para o conforto do paciente? Às vezes não, às vezes é para o conforto da família, às vezes é para o conforto dos cuidadores, né? É uma coisa a menos que eu tenho que me preocupar. Só que mal a gente sabe que eles se preocupam sim, né? Eu tenho vários pacientes que já com uma certa idade, pacientes com paralisia cerebral, com 30 e poucos anos, pacientes já mais cadeirantes, que têm os seus 50 e poucos anos e que se preocupam demais com a estética, até com a própria estética, né? Lógico que temos que ver, analisar casos e casos, mas o psicológico do paciente especial, ele é tão afetado quanto o nosso, no nosso dia a dia. Se por um acaso ele tiver a falta de dentes, principalmente a bateria de frente que a gente chama, onde, né, que é os dentes do sorriso, eles vão sentir sim. E isso degrine mais ainda o estado de saúde geral do paciente, né? Porque tudo, ele afeta o psicológico, afeta o restante todinho. Professora, pensando também na estrutura total do paciente, né? Um olhar mais humanizado para esse paciente. Isso. O paciente especial,
devido às várias áreas que a gente tem da odontologia, mas para o paciente especial, a gente não olha só boca, a gente olha tudo que está ao redor dele. Por quê? Desde a alimentação, desde os cuidados que ele tem, os tratamentos, as terapias que ele faz, né? A gente tem que estar em contato, por isso que o nosso tratamento sempre é um tratamento multidisciplinar. Eu tenho contato com o neuro desse paciente, com o fisioterapeuta desse paciente, com a fono desse paciente. Por quê? Porque a gente trabalha tudo em conjunto, né? Que nem um paciente que tem a paralisia cerebral, ele tem a atrofia muscular muito grande, né? Ele tem espasmos e eu preciso entender isso, eu preciso saber como melhorar isso, né? Como fazer ele relaxar na minha cadeira, porque senão eu não consigo trabalhar. Então, quem que me dá isso? Fisioterapeutas, né? Então, o nosso tratamento ele é multidisciplinar. E eu, na minha especialidade, eu tenho que fazer tudo o que esse paciente precisa. Então, se ele precisar de um canal, eu vou ter que fazer. Se ele precisar de uma prótese, eu vou ter que fazer. Então, eu sou especialista no paciente, né? E não especificamente em determinada área da odontologia. Então, eu acabo tendo que abraçar tudo. E o estado geral de saúde desse paciente me importa muito. Me importa muito. Desde o estado geral físico, como o emocional também. Professora, então, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, não tem como jogar num geral? Não tem como, porque assim, um exemplo disso são autistas, né? Os autistas, eles têm graus diferentes, né? São diferentes graus de autismo. Então, tem aqueles que falam, tem aqueles que compreendem, né, o que a gente explica, e tem aqueles que só falta, né, bater na gente, como alguns casos eu já passei, entendeu? Mas você tem que ter a cabeça limpa, né? A cada paciente você tem que ter fugir daquilo do padrão, porque nenhum é igual ao outro, né? Então, eu sempre uso a família como meu apoio, né? Porque são eles que convivem com esse paciente. Então, eles que vão me dar a dica também de como que eu consigo chegar nesse paciente ou não. Então, geralmente, as primeiras consultas que a gente faz com os pacientes especiais é uma consulta que eu nem coloco na cadeira. Às vezes, eu nem coloco o paciente na cadeira. Às vezes é uma conversa só. E às vezes eu vou tentar ver a boca desse paciente ali, sentado no colo da mãe, né? Ou na própria cadeira de rodas dele, né? Porque tem muitos que vêm e são cadeirantes ou acamados, então eles vêm de maca. Então eu vou tentar ali. E eu tenho alguns que eu começo o tratamento no chão. Até, porque eles não chegam, o medo é tão grande de chegar próximo do equipamento, porque aquilo parece um bicho, né, de 7 cabeças, um dinossauro muito grande, que eles têm medo até de chegar perto. Então, a gente começa todo o condicionamento daquele paciente fora da cadeira, tudo, né, para conseguir uma aproximação maior. Então, o trato com os pais, tanto para receber essas informações, mas também no tratamento preventivo pós aquilo, né? O pré e o pós também, né? Sim, muito importante. Na realidade, o tratamento geral, a prática em si é feita no paciente, lógico, mas a gente faz todo um tratamento na cabeça dos cuidadores, dos pais, né? Daqueles que convivem com aquele paciente, porque tem muitos que não têm coordenação motora para fazer a higiene, né? Então, a gente tem que usar os pais para poder chegar até o paciente, né? Então,
É um tratamento intensivo, com orientação, né? Com aulas. Eu falo que a gente dá aula, porque eu pego o paciente e mostro uma posição melhor, porque o paciente, dependendo do paciente, ele é difícil a adaptação. Então, eu falo, olha, que tal a gente colocar ele, talvez, numa cama, né? Com a cabecinha no seu colo, tal. Então, eu tento, né? Adaptar a necessidade daquele paciente à vida, né, dele, com a higiene bucal, com as orientações de alimentação também, que a gente tem que... Porque, assim, eu já peguei casos de pacientes especiais aonde, porque eles tomam muita medicação, né, eles fazem uso de muitas medicações, e daí a mãe, de uma forma mais fácil de usar essa medicação e para a criança engolir, ela dava, toda a medicação ela dava com leite condensado. Gente! Então, assim, complica muito a minha vida, né? Então, aí você tem que fazer toda essa adaptação, né? Eu falo que é uma lavagem cerebral daí na cabeça dos cuidadores, na cabeça dos pais. Professora, então é uma área muito importante, lida muito com o ser humano no geral, mas também com esse trato deles com você, se sentindo confortável. Sim. E se sentir confortável com o ambiente, com os pais, com tudo, né? Sim, a confiança tem que ser recíproca ali, né? Então, eu tenho que pegar confiança nos pais e a criança ou o paciente adulto que seja, ele tem que confiar em mim. Então, eu não posso, logo na primeira consulta, logo de cara, já tentar fazer o tratamento, né, mais difícil ali, porque eu não vou conseguir, não adianta. Então, eu tenho que, eu faço com que o meu paciente, ele entenda que o meu consultório, ele acaba se tornando uma extensão da casa dele. Então, que ele vai ali, que não é para sofrer, né? Então, que ele vai ali para receber cuidados e que ele entende que ele precisa receber aquele cuidado. Por mais que sejam pacientes, às vezes, com dificuldades, né, de entendimento, tudo, mas ele entende. Ele acaba entendendo, sim, que aquilo é bom para ele. Professora, e para quem quer conhecer mais seu trabalho, levar as pessoas até você, como que elas fazem? Bom, se quiserem, né, me procurar, pode me acessar pelo Instagram, pode me acessar pelo Facebook, né, pelo meu nome mesmo, só que daí acho que tá Nádia Mazei Mendes, tá meu nome completinho, e pode entrar em contato comigo lá. Temos o telefone do consultório, né, que é o 3227-5638, e o meu consultório ele fica na Benjamin Constant, número 78, ali na Zona 7, bem em frente ao Corpo de Bombeiros. Eu estou estrategicamente em frente ao Corpo de Bombeiros ali já. Professora, parabéns pelo seu trabalho e pela iniciativa. É um trabalho muito bonito e muito importante. De muito amor, pode ter certeza disso. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Terminamos mais uma Entre Conversas e para você continuar conversando com a gente, falando com a gente pelas redes sociais, todas são TV Unicesumar, tanto Facebook, Instagram e YouTube. A gente espera você na próxima semana com mais um Entre Conversas. Até lá!